Então, dando continuidade, vamos falar de matemática financeira. O que é que eu preciso ficar atento? Bom, eu preciso ficar atento que quando eu tô falando de capital, tô falando de dinheiro. Falei de juro? Falei de dinheiro. Falei de tempo? Aí eu já tô falando de meses, de anos, dias, vai depender do problema que eu tenho, né? Tô falando de taxa de juro, aí vai estar sempre escrito por cento ao ano, ao mês, né? Vai depender do problema, da situação, do que a questão em si tá querendo. Montante, faltou montante. Montante tá falando de dinheiro também, tá? Então é interessante eu saber o que cada letra representa para eu não me complicar. Montante, qual é o conceito de montante? Eu fiz com vocês aquela comparação que se eu moro de aluguel, vocês devem lembrar, que se eu moro de aluguel, a pessoa que é dona da casa não pode usar minha casa, na verdade a casa dela, né, não pode usar a casa. Então todos os meses eu tô pagando um valor lá, que é o aluguel, para poder estar usufruindo daquele imóvel. Quando acabou o nosso contrato de aluguel, quando se encerra, eu devolvo a casa, né? E eu contabilizo todos os aluguéis que eu paguei. Essa é a ideia do montante. Então, vocês vão observar nesse retângulo aqui essa fórmula, ó. Que fórmula é essa? Que o montante é igual o capital mais o juro, tá? Tudo bem? Continuando, nós temos o juro simples e o juro composto. Professora, a questão não falou se é para fazer juro simples ou juro composto. O que eu faço? Juro composto. Regra, tá? Se a questão não falou que é juro simples, faz pro juro composto que vai estar certo. Então, fórmula do juro simples, a gente tem o J igual assim. Lembra lá da piada? Professora, me empreste dinheiro. O que você quer ouvir como resposta? Sim, né? Piada é ruim, é horrível, mas vocês vão lembrar dela um dia ainda e vão me agradecer. Só tá faltando aqui a seguinte fórmula, que é montante igual capital 1 mais I vezes o N, tá? Essa fórmula, na verdade, que eu tô fazendo é pegando essa fórmula aqui e no lugar do J, tô colocando o sim e colocando o C em evidência. Ela resulta nessa fórmula aqui, tá? Juro composto, qual é a diferença? O juro composto, a maior diferença é o expoente, né? Eu tenho meu tempo tá lá no expoente. Eu acho que fica... deixa eu só continuar. Qual é a diferença de conteúdo, de conceito de juro simples e juro composto? Juro composto é juro sobre juro, então o juro gerado vai render mais juro, né? Ou para eu pagar ou para eu receber, depende da situação. Então aqui, ó, a gente vai estar fazendo um exemplo. Opa! A gente vai fazer um exemplo. Então, primeiro eu vou fazer, né, como juro simples. Então, o problema é o seguinte: um capital de R$ 300. Pode ser que eu peguei esse dinheiro emprestado, por exemplo, né? Vão me cobrar a taxa de 2% ao mês e eu vou ficar com ele durante 5 meses. E daí eu quero saber qual vai ser o valor de juro que eu vou estar pagando. Então, se eu quero saber o valor de juro, eu vou fazer o J igual assim. Então, fica 300 vezes 0,02 vezes 5. Então, o meu juro, fazendo aqui as contas, fica 30, tá? Então, eu vou pagar R$ 30 de juro. Esse 30 é no total, então no total eu vou pagar R$ 30, tá? Aí, se eu quero saber o montante, o que eu vou fazer? Deixa eu fazer aqui embaixo primeiro. O montante é o capital mais o juro, então fica o 300 mais o 30, 330. Se eu quero fazer pela fórmula do montante, que é essa daqui, eu vou fazer 300, 1 mais I, 0,02, vezes o N, que são 5. O que eu começo fazendo? Começo multiplicando esse carinha aqui, ó. Então, ele não quer apagar. Então, fica escrito. 0,02 vezes 5 vai ficar 0,1, tá? Então, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que fazer que o montante é igual a 300 vezes 1,1, que resulta em 330. Professora, aqui fechou 330, aqui fechou 330, tá certo? Sim, tá certo. A gente fez fórmulas diferentes, mas a gente queria a mesma coisa. Por isso que estes valores aqui são idênticos, tá?
Outra situação, eu tenho o mesmo problema em juro composto. Então, vou jogar um pouquinho aqui para cima. Então, como é que vai ficar o problema? Bom, o problema vai ficar da seguinte forma, a gente vai pensar no mesmo capital de R$300, uma taxa de 2% ao mês, durante um período de 5 meses. Então, vou fazer a fórmula que é montante igual ao capital 1 mais I elevado no meu tempo, certo? Aí, o que eu preciso fazer agora? Substituir. Então, 300... 1 mais a taxa, que é 0,02, e o meu tempo, que é 5. O que eu faço primeiro? Somo. Montante é igual a 300, 1,02 no expoente 5. O que eu faço agora? Potência. Então, vou fazer que o montante é 300 vezes 1,040808. E essa multiplicação, porque aqui eu não tenho nenhum sinal, então entre 300 e o parênteses eu entendo que eu tenho uma multiplicação. 331,22. Ah, prof, mas eu só queria saber o juro, como é que eu faço? Bom, não existe uma fórmula oficial de juro igual para eu poder saber no juro composto. Aí, o que eu faço? Sabe aquela fórmula que montante é igual ao capital mais juro? Funciona aqui também. Então, eu vou fazer que o juro é o quê? É o meu montante menos o capital. Nesse problema aqui, vai ficar 331,22 menos 300, que resulta em 31,22. Olha que beautiful.